dados são o petróleo do momento. Uma empresa, uma tomada de decisão, um empresário, para tomar as decisões, para gerir o seu negócio, você precisa ter dados. Então, hoje em dia, se você não está presente no digital, você não será lembrado. Então, se você não está, o seu concorrente está, pode ter certeza absoluta. O marketing digital, o tráfego pago, hoje em dia é essencial para uma clínica conseguir sobreviver e alavancar os resultados. A cultura da empresa tem que ser muito bem trabalhada, isso, e a cultura é o quê? É o reflexo do dono. Cada lead é uma pessoa, é um indivíduo único. A gente tem que entender assim que o lead ele é um ser humano, né? Então, para mim, assim, o principal erro é quando o dentista não é empresário, ele só é dentista. Gente, tem muito pedreiro ganhando mais dinheiro do que dentista. Vai estar engatado até aqui. Gente, eu tô adorando, de verdade. Conversa fluida. Olá, clientes, dentistas, seguidores aí do nosso Instagram, sejam muito bem-vindos aí. A gente resolveu aí gravar aí esse podcast aí em comemoração aí ao Dia do Dentista, não é mesmo? Uma data muito importante aí para todos nós, para vocês aí que são os nossos clientes. E a gente hoje aí vai discutir pontos bem relevantes aí para o dia a dia aí de vocês, para o dia a dia do marketing, para o dia a dia do marketing digital. Tem bastante assunto aí bem polêmico, bem relevante, não é mesmo? Que a gente vai trazer aqui com o objetivo de realmente melhorar aí a performance de vocês aí no dia a dia com o marketing. Bom, antes de mais nada, vamos conhecer aí a bancada, né, que está aí com a gente, começar aí com as mulheres. Diga aí nome, o que faz aqui na Icon e um pouquinho aí da sua trajetória aqui também. Bora lá, olá pessoal, prazer para aqueles clientes que eu não conheço, ainda não conversei. Eu sou a Marília, trabalho na Icon há mais ou menos 5 anos. Eu sou coordenadora de experiência do cliente aqui na Icon. Eu supervisiono, digamos assim, todos os nossos serviços aqui voltados para a agência. Então, Facebook, Google, a parte do Black também, enfim, dou um apoio ali para todo mundo num geral. Na intenção realmente de levar a melhor experiência para cada um de vocês, visando o sucesso de todos os nossos clientes, então fico responsável por essa parte. Oiê, tudo bem, pessoal? Sou a Fran, recentemente, né, gerente do Black. Comecei lá em 2021 aqui na Icon como gestora Google, fui escalando, conhecendo todos os produtos. Hoje toco o time do Black como um todo, olho para todos os clientes que temos ali, visando o aumento de faturamento da clínica, visando uma entrega mais personalizada, um acompanhamento mais próximo para aumentar os números aí, os resultados dos clientes. É isso. Olá, muito prazer. Eu sou o Vitor Menezes, atualmente como coordenador de atendimento aqui na Icon Marketing. Acompanho, lidero uma equipe de atendimentos, acompanho o dia a dia deles, os grupos, né, de atendimento com vocês, clientes, para garantir aí um bom atendimento e bons resultados de vocês no marketing. Show! E eu sou o André e atualmente eu estou aí como Head de Clientes e Cultura aqui da Icon, à frente de toda a estratégia aí de clientes e de pessoas aqui da empresa. E vou ser o host aqui desse podcast. Então, bora lá? Vamos conversar então? Quero lançar então a primeira pergunta aí para vocês, hein? Como que vocês acreditam aí que a presença digital de uma clínica odontológica, ela influencia na decisão aí dos até então leads, né? Sim. Então leads, antes deles se tornarem de fato pacientes. Como que vocês acreditam nisso daí? Quem quer começar? Perfeito. Mas assim, tem aquela famosa frase, né, de quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, hoje em dia, se você não está presente no digital, você não será lembrado. Então, muitas empresas hoje anunciam, estão presentes. Então, se você não está, o seu concorrente está, pode ter certeza absoluta. E não só estar, né? Porque não adianta colocar um vídeo e achar que esse vídeo vai rodar a vida inteira e que depois não vai precisar enviar mais conteúdo, né? Eu já marquei minha presença ali, que também não vai adiantar. É preciso constância, preciso estar presente, estar de uma forma estratégica. Qual que é o intuito da clínica? Qual que é o carro-chefe da clínica? Como que está toda a presença digital? Então, não é só no tráfego pago, é no orgânico também. Então, é estar presente de uma forma estratégica, né? Não estar lá por estar só. Eu falo, André, assim, que
na minha visão, eu acredito na visão de todos vocês, impacta 100%, porque foi-se o tempo que uma clínica conseguia sobreviver somente com indicação, boca a boca. Isso ainda é um pouco forte, acredito, pelo que os clientes comunicam ali pra gente e tudo mais. Mas, assim, o marketing digital, o tráfego pago, hoje em dia é essencial para uma clínica conseguir sobreviver e alavancar os resultados. Porque a clínica, beleza, com o boca a boca, a indicação, ela consegue ter o resultado dela, mas até onde vai esse resultado, né? E até onde vai também a dependência que a clínica tem do dentista quanto avaliador, quanto a gente chama aqui na Icon como doutor Pimpolho, que faz tudo realmente ali pela clínica. Então, trabalhar assim nessa parte do digital proporciona não somente essa parte dos leads, mas a questão da independência financeira para a clínica como um todo. O cliente ele tem que ter assim um mindset muito, muito, muito aberto e mudado realmente para ele entender positivamente o quanto isso vai impactar para a clínica dele. Seja no âmbito profissional, mas também no pessoal, né? Possibilitando ele ter ali maiores possibilidades com a família dele e tudo mais, né? Então, Show. é 100% ali que eu vejo. Show. A gente, assim, não sei se vocês concordam, mas a gente tem muita questão do comportamento do lead também. Sim, né? Exato. Até um ponto importante, assim, para a gente destacar aqui, né? O que é um lead e o que é um paciente, né? O lead, são todas as pessoas que elas estão ali nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Google, navegando, trafegando ali, né, na internet, e não necessariamente ela é um cliente seu. Então, ela se torna um lead a partir do momento que ela interage com o anúncio seu e ela se torna, de fato, um cliente se a clínica ela converter essa pessoa presencialmente para dentro da clínica. E a gente tem muito essa questão de entender que o lead, o comportamento do lead, ele está mudando também. Uhum. Vocês concordam? Concordo. Né? A gente coloca aí o que era um lead em 2012, 2013. Tanto é que daqui a pouco a gente vai falar de preço do lead, né? Sim. Mas ele tinha ali um comportamento e agora a gente tem aí um lead aí com um comportamento diferente, o que impacta na conversão, no valor do lead, nas impressões e todas as outras métricas aí que a gente tem no tráfego. Como que vocês acreditam, por exemplo, tráfego pago e orgânico? O que os dois aí se conectam para ajudar aí esse lead a, de fato, ele se interessar ali pelo anúncio e converter ali para um paciente ali da clínica? Como que essas duas coisas se conectam? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é cada vez mais o lead ele tem uma consciência maior. E com essa consciência, muitas vezes ele vê o anúncio, né? Principalmente quando a gente fala Invisalign, eu acho que Invisalign, procedimentos mais estéticos, o perfil do lead é completamente diferente. Ele vê o anúncio, ele se encanta por aquele anúncio, mas geralmente ele não vai clicar no botão do anúncio e converter ali no botão do anúncio. Se a gente olha para o gerenciador, né, vai analisar mais a fundo o gerenciador, o número de pessoas que são impactadas pelo anúncio, mas acaba fugindo do anúncio e clicando ali no perfil para olhar quem é a clínica, quem são os doutores, quem são os pacientes que já passaram por lá, é muito grande. E aí eles acabam convertendo direto no direct. Mas a porta de entrada para o orgânico foi o tráfego pago. Exato. Então as coisas vão se conectando. O lead, ele tem uma consciência maior. Então ele sabe que aquilo é um anúncio, mas ele quer conhecer mais a fundo qual que é realmente a história da clínica. Ele tá mais calibrado, né? Exato. Ele tá mais vacinado. Exato. Ele não tá mais assim inocente. Né? Exato. Ele sabe que aquilo ali é um anúncio. Não Sim. adianta mais achar que, não, foi só o vídeo que apareceu, vou clicar. Não, ele já sabe, não, aquela pessoa pagou para aparecer para mim, mas vamos ver se realmente vale a pena eu ir na clínica, eu contatá-los e tudo mais. Sim. O anúncio é o que te mostra, mas eu acredito que o orgânico é o que vai convencer aquela pessoa, né? Vai passar confiança. Então, o orgânico é a famosa vitrine, né? Sim. Do seu negócio. Uma coisa tá integrada na outra. Então, assim, os clientes, assim, o que eu vejo, tá? No modo geral, não, claro, 100%, mas, assim, tem muito cliente que acha que só investindo, quanto mais ele investir no tráfego pago, ele já vai ter um faturamento gigante na clínica dele, sendo que ele tá deixando de lado de trabalhar a vitrine da clínica dele, que tá voltada ali pro orgânico. Então, assim, trabalhar muito bem o orgânico vai positivar financeiramente a clínica
clínica dele. Então, ele tem que entender que uma coisa fortalece a outra. Isso é fato. Eu vejo isso é importante, esses pontos que vocês trouxeram, porque, assim, a Icon não faz, não tem nenhum serviço aqui de tráfego orgânico, né? A gente não trabalha com brand, né? Às vezes você, dentista aí, você já ouviu muito a palavra branding, trabalhar a marca. A gente hoje não tem produtos aqui na empresa que trabalham a marca. O que a gente fala para o cliente? Você, cliente, você trabalha o seu orgânico. Exato. O que acontece, né? Quando surgiu lá o Instagram, por exemplo, né? Que ele cresceu ali muito com essa pegada de vitrine, né? Ele surgiu e aí as marcas foram muito para o Instagram. Mas o que elas faziam? Postava aquelas imagens prontas, né? Aquele dente, aquela pessoa de internet ali, que não sorrindo. Aquele feed quadradinho. Aquele feed quadrado, tudo da mesma cor, né? Toda a paleta ali da clínica. E aquilo, assim, funcionou naquela época, porque a rede social estava começando naquela época aqui, né? Então, de fato, deu um resultado, mas hoje definitivamente não é o que faz. Aí, se for para a gente como Icon fazer aquilo lá, é melhor a gente não fazer. Aí a gente tem muito do cenário, são duas vias, né? A gente tem o caminho do tráfego pago, que ele gera um resultado rápido, certo? E tem um caminho do branding, que ele gera um resultado mais devagar. O que vocês acham que é o melhor aí para uma clínica aí? Eu acho que depende. Muito depende. Se você quer um resultado de imediato, acabei de inaugurar minha clínica, preciso pagar as contas, preciso de um resultado de imediato. O melhor caminho é o tráfego pago, entendendo a realidade daquela clínica. Vou começar com o tráfego pago com 20 mil reais porque eu vou faturar 1 milhão. Calma, vamos devagar, entendendo ali que é preciso escalar cada degrauzinho ali com calma e não deixar o outro de lado. Então, é preciso conseguir equilibrar os dois pratos ali de uma forma estratégica, né? De uma forma pensada. Exatamente. Acho que analisando também a estrutura da clínica, são vários fatores ali que impactam nesse ponto. Se é uma clínica que está inaugurando recentemente, enxergando realmente a necessidade da clínica naquele momento, será que não é o momento de trabalhar, às vezes, um brand, ao invés de já gerar tantos leads? Porque, assim, são colaboradores novos na clínica, que não receberam, às vezes, treinamentos, enfim. Então, precisa analisar muito cenário a cenário, que é o que a gente faz aqui na Icon, né? Sempre que um cliente chega pra gente, eu entendo toda a ansiedade ali de um cliente, dele já iniciar uma campanha, o tráfego pago quanto antes e tudo mais, mas antes da gente colocar tudo isso no ar de imediato, a gente analisa todo o briefing preenchido, a gente faz uma reunião de onboarding, que é uma reunião inicial de alinhamento, para entender a necessidade, a estrutura daquele cliente, para daí partir para a ação correta realmente, né? Show. Vitor, o que você define como branding? Branding, perfeito. O branding, assim, é a forma como a empresa em si, né, se comunica. Qual que é o tom daquela empresa, o que faz a pessoa, público, né, que ela quer pegar, a comunicação tem que estar completamente alinhada. E o que faz o público lembrar daquela empresa. Se eu quero construir uma imagem forte ali, o que eu tenho que desenvolver para atrair o meu público-alvo, para falar a mesma língua dele, quais características que têm que ser desenvolvidas ali no dia a dia, nas postagens. A gente pode dizer assim que hoje, né, o tráfego pago e o orgânico, ambos trazem leads, concordam? Ambos trazem pessoas, né? Um mais rápido e outro mais ali a longo prazo, né? Aí a gente já ouviu aí uma historinha que pode ser lenda ou não, né? Que falam que brand não dá para metrificar, né? É um negócio ali que você, às vezes a pessoa vira um cliente seu e ela veio pelo brand, né? O que é esse branding? Tá? Tem várias estratégias, cliente, que vocês podem fazer como branding, como marca, tá? Eu acredito que assim, a mais em alta hoje ainda é o Instagram, mas tem aí, por exemplo, o TikTok, né? Então, o que é? É você colocar a sua essência como empresa para o público te conhecer. Então, por exemplo, o que a gente fala bastante aqui? O lead, assim como no tráfego pago, ele não toma uma decisão no quesito saúde de forma muito imediata, assim, um tiro no escuro, né? Por quê? Porque é saúde. Tudo que é saúde, ele quer ir em alguém que tenha mais autoridade,
como mexe ali um pouco com a estética, tem, querendo ou não, um envolvimento aí de algo financeiro, né? Acaba que a pessoa ela toma a decisão de uma maneira um pouco mais consciente. Pensado, né? Quando ela recebe num tráfego pago um anúncio em vídeo do dentista, que ele está lá colocando o rosto dele ali para falar, para explicar um procedimento, para gerar um pouco mais de credibilidade, os gatilhos que acabam envolvido ali naquele vídeo, naquele material, ele acaba acelerando o processo de tomada de decisão. Por isso que a gente fala muito aí que o vídeo ele ainda dá bastante resultado. A gente já vai falar disso aqui. Mas quando a pessoa está, por exemplo, no orgânico, que a gente fala no Instagram, se você está lá diariamente, talvez é forte, né? Mas a cada 3 dias aí, pelo menos, publicando alguma coisa ali nos stories, publicando reels, publicando um conteúdo relevante ali, perguntas e respostas, um depoimento, uma explicação um pouco mais detalhada de um procedimento. Aí o dentista vai lá e mostra um pouco o detalhe da clínica. O que ele está fazendo? Ele está o quê? É como se fosse um programa de TV. Né? Imagina que tem a senhorinha lá, 60 anos, e ela está todo dia lá vendo ali alguma coisa que você posta. Ela gostou de você. Aí automaticamente ela curtiu alguma coisa, a entrega do algoritmo vai entregar cada vez mais esse conteúdo para essa pessoa. Até que aquilo já está na memória daquela mulher, daquela senhora ali, e aí de repente ela pega e toma a decisão de virar um lead. Só que às vezes ela vai lá, o que ela faz? Ela liga, né, ou ela vai direto na clínica, só que foi de um vídeo, de um Reels, de um Stories que você postou 1 ano atrás, às vezes. E a decisão só vem depois. Por isso que a gente fala assim, nem sempre a gente consegue metrificar de onde está vindo o lead. E eu falo uma coisa também, isso também vem do tráfego. Isso é muito interessante, porque o tráfego, ele gera o resultado imediato, que é quando a pessoa ela clica no anúncio e se torna um paciente. Mas você concorda que tem pessoas que veem um anúncio, mas ela assim, ela também liga direto, ela não clica no botão, ela vai direto na clínica e fala assim, essa clínica é no caminho do meu trabalho, eu vou passar lá mais tarde. E já marca diretamente na recepção. E às vezes acaba que a clínica ela agenda ali o paciente e tal, e ela não pergunta às vezes, né? Você veio da onde? Onde você conheceu a gente? Conheci da internet, mas não menciona, eu vi um anúncio da doutora X no Facebook e acabei salvando e vim aqui depois, né? Então, assim, tanto o orgânico como o pago, ele se torna um negócio incontrolável, né? Sim. Mas o que é importante aqui é, de fato, o dentista estar nos dois. Exatamente. Exato. Não é mesmo? E você falando isso, eu lembrei de uma história de um cliente, que o lead, né, ele viu o anúncio, uma senhora viu o anúncio, e ela não sabia mexer muito bem ali pra ir lá e converter, pra chamar no WhatsApp. Então ela pegou e ficou com o celular sem mexer. Até o filho dela chegar em casa. Que bonitinho. Quando ela chegou, ela falou assim, eu vi esse doutor aqui, ele tá aparecendo direto pra mim. E eu gostei dele, eu quero ir lá, porque ele falou, realmente eu tô sem dente, preciso colocar. E aí, o filho dela foi, converteu, conversou com a clínica e ela acabou fechando na clínica. Depois ela não sabia se era por anúncio, se era o pago, se era o gratuito. Ela não sabia, só viu que o doutor tava lá. E quando ela fechou, ela falou isso pro avaliador. Você apareceu lá no meu Facebook e eu não sabia ligar pra você, não sabia te chamar, mas eu fiquei esperando meu filho chegar porque eu gostei de você, gostei da sua cara. E, inclusive, já tava puxando indicação, falando, vou falar pra todas as minhas amigas virem aqui, porque o doutor tal é bonitão, porque as senhorinhas costumam falar. E isso chama, né? Porque a indicação também vem através do lead, né? Sim. Também vai através do tráfego pago. Vai virando algo assim, né? Como você vai ver. Aí um fala pro outro, indica pro outro e vira um negócio incontrolável, né? Positivamente. Exato. Sim. Uma coisa que eu achei que me lembrou aqui, que eu acho importante de falar, é que assim, a gente fala muito lead, a gente tem que entender assim que o lead ele é um ser humano, né? A gente usa esse termo para denominar, porque enfim, tá voltado ali tráfego pago, marketing digital, mas aquele lead nada mais é que um ser humano. Um ser humano que trabalha, que estuda, que tem o dia a dia dele, tem às vezes algumas dificuldades tecnológicas, enfim, de ter o entendimento naquela hora, mas ele entra em contato, se ele tem aquela necessidade, né, no caso de um implante, de uma protocolo, às vezes alguma frustração, ele pode não entrar em contato naquele momento, às vezes pela indisponibilidade ou certa limitação dele naquele momento, mas se ele tem aquela vontade, ele vai entrar em contato. E a partir do momento que ele é
conquistado, encantado com um vídeo muito bem produzido ali pela clínica e tudo mais, pode ter certeza que gerou uma confiança naquele lead, naquele ser humano e despertou o interesse dele em entrar em contato com a clínica. Então, não necessariamente seja no tráfego pago, no orgânico, ele vai entrar de imediato, mas ele memorizou aquela clínica de certa forma, a ponto de entrar em contato com ela, de despertar esse interesse, né? Exatamente. Pois é, e até você lembrando disso, né, falando que o lead é um ser humano, é importante, porque o marketing nada mais é do que conexão e empatia. Eu vejo muito isso hoje em dia, assim, você quer fazer um marketing bem feito, até entra naquela história do branding que a gente comentou, mas você tem que criar conexão e ter empatia, né, para atrair essa pessoa, porque ela vai ver que faz sentido estar ali dentro da sua empresa. Ô Marília, trazendo algo interessante. Tem problema não. Trazer algo interessante aqui sobre esse tema aqui, né? Instiga muito o cliente nosso, o dentista ali, ele a inovar nos anúncios, Sim. né? Porque é aquilo, diferenciação, né? Tem Exato. muita clínica hoje patrocinando e tudo mais. Só que às vezes a gente tem uma barreira ali, né? Porque o dentista, às vezes, ele cria muito uma imagem ali de um padrão ali, né? Para falar, da seriedade, talvez um preconceito de colegas, né? O que vai achar e tal. O que você acha disso hoje em dia, né? No sentido, assim, a inovação ali nos anúncios, né? A gente já viu anúncio aí em ponto turístico da cidade, no carro, na academia, em festa de aniversário, num churrasco. A gente já viu a mais variedade possível, a maior variedade possível de anúncios aí. Como que você enxerga isso, no impacto que isso gera nas campanhas? E do lado do cliente, do lead, como que você acha que o lead ele enxerga esses conteúdos diferenciados? Bom, André, ótima pergunta. É uma pergunta polêmica, porque sim, isso impacta até nessa questão, entre aspas, mas assim, do perfil do lead que o cliente vai receber na concepção do cliente, né? Então, muitas vezes, até mesmo o cliente, ele deixa de produzir certos conteúdos porque ele justifica isso no perfil do lead que ele vai receber. Na minha opinião, sendo muito sincera, eu acho que o cliente que ele tá mais aberto e disposto, mais positivamente vai ser para ele. Tanto no custo por lead, quanto no volume do lead, até mesmo na qualificação do lead, eu diria. Porque não necessariamente ele gravar um vídeo, enfim, dentro do carro, isso vai dizer que ele vai receber um lead desqualificado naquele ponto. O que ele tem, na minha concepção ali, é dosar ali essa questão do conteúdo que ele está produzindo, e aí eu traria também a questão do orgânico. O que ele está trabalhando na vitrine dele está indo de acordo com o público que ele quer atingir, né? Porque não vai ser um vídeo que vai desqualificar todos aqueles leads que ele já recebeu ao longo da jornada e que ele vai receber, né, futuramente, enfim, ao longo da jornada e da parceria conosco. Então, eu analiso dessa forma realmente, sabe? Eu acredito assim, o cliente, quanto mais aberto a ouvir a gente, até porque, assim, somos uma agência voltada, né, para o marketing digital na área odontológica, mais de 30 anos no mercado. Então, realmente, a gente tem muito know-how. Quando a gente fala, não é pra gente se achar, realmente a gente tem conhecimento. A gente analisa muito. Os clientes, muitos dos clientes que a gente tem são clientes que são mentores também nossos, que a gente tem contato direto e que a gente testa a campanha, analisa tudo mais. Então, assim, a análise que a gente faz é muito profunda de entender o que vai impactar positivamente e negativamente para aquele cliente. Então, quando a gente sugere algum material e tudo mais para o cliente, vindo ali de muita análise que a gente fez realmente em cima de conteúdos semelhantes àqueles, né? Então, o cliente, quanto mais aberto, melhor positivamente para ele. E eu concordo com você, porque assim, qual que é a primeira grande barreira que a clínica tem que quebrar? É todo mundo que gosta de ir pro dentista, que tem muitas pessoas que hoje em dia ainda têm, infelizmente, aquele medo e tudo mais. Então a primeira grande barreira é o quê? Convencer essa pessoa de que o dentista é um bom lugar para ela estar, quebrar esse medo. Então a aproximação, ela é essencial, se aproximar do lead, ele é essencial. E como que você vai se aproximar do lead fazendo aquele vídeo todo cara fechada, serião? É mais difícil. Não, e aquilo, né? A probabilidade de todos fazerem o mesmo é muito alta. Exato, né? a concorrência Exato. hoje em dia é muito alta. Então, seja aqui, seja no... Às vezes o cliente fala assim, né? O cliente do lado ali tá fazendo marketing com a Icon também. Ele pode fazer o marketing com a Icon, como ele pode fazer com uma outra agência. O que difere
é a diferenciação do quê? Exato. Do conteúdo que o Exatamente. próprio cliente grava. Exatamente. Né? A estratégia, claro, né? Ela segue ali um método, né? Ele segue ali o paciente ele é o mesmo. O cara do implante ali é a pessoa de 50 anos ali, seja na agência Icon, seja na agência X, na agência Y, é o mesmo público-alvo. Isso daí não tem como mudar. Sim. A questão é o que a gente está entregando ali. E geralmente a gente pede muito vídeo porque não tem como você pegar a pessoa, o dentista da clínica A e colocar ele na clínica B. Exato. Sim. Né? É o maior diferencial que tem. Como que você vê isso daí, Ofra? A inovação, você acha que é um bom caminho? E como que você enxerga o ponto de vista do cliente? O lead enxergando esses conteúdos diferenciados? Bom, André, primeiro, assim, eu vejo que os clientes, eles têm muito medo de gravar conteúdos diferentes, porque eles acham que vai estar diretamente e 100% ligado à qualidade do lead, que foi ali o que a Marília complementou. E, na verdade, não. Ele tem que entender quem é o público dele. Então, se a gente está falando de protocolo, quem é a pessoa que precisa de um protocolo? Como aquela pessoa vai aceitar aquele conteúdo? Então, é saber dosar a imagem da marca com o público que precisa gostar daquele conteúdo. Não são os outros dentistas que precisam gostar daquele conteúdo. Não é a Icon que precisa gostar daquele conteúdo. É o lead. Então, às vezes, eles têm um medo de quem é o público ali que vai gostar daquele conteúdo, de quem que é o público de protocolo, né? Será que ele vai gostar? Ah, não é o público da minha clínica. Não é o público da clínica, mas se você faz protocolo, quem é o público de protocolo? Então tem que perder um pouco esse receio e entender quem é o público final ali, o que ele gosta, o que geraria uma conexão nele. É um conteúdo mais sério ou é um conteúdo mais solto, mais leve? Como que é a região daquela pessoa? Então, entender os pontos daquela região ali, se é uma região mais do interior. Quem que é o público de protocolo da região do interior? Será que não é um senhor que tem um sítio, que tem uma fazenda? Qual que é a linguagem daquela pessoa? Então, eu acho que eles têm que perder um pouquinho, né? Você, cliente, precisa perder um pouquinho aquilo de tentar impressionar os colegas, às vezes, mas impressionar o lead. Exatamente. É o lead que precisa criar conexão. Exatamente. E assim, a gente coloca a questão do lead, né? O que ele tá fazendo no Instagram, no Facebook? Ele não tá ali para ver anúncio. Não, ele tá lá para ver... Às vezes ele nem imaginava que ele ia ser Ele impactado tá lá para ver foto do neto, para curtir, para comentar, para fofocar, para ver se fulano tá casado, tá separado, As se notícias casou, dos artistas. como casou. Ele tá lá para ver outras coisas, né? É aquilo, se ele recebe um anúncio diferenciado ali, putz, do nada ele vê o dentista ali, um anúncio diferente. Opa, prendeu a atenção no começo, a chance de segurar aquela pessoa até o final do anúncio e ela converter, ela é muito alta, né? E um ponto também importante, que não sei se vocês concordam, é testar. Claro. Né? O cliente ele pode sim gravar um vídeo sério. Ele vai atingir um público que ele se conecta mais com um vídeo sério. Por questão de autoridade, credibilidade, outras coisas do tipo. Como ele também pode gravar um vídeo mais descontraído e se conectar com essa parcela da população que curte um vídeo mais descontraído. Então, assim, também ter essa flexibilização na hora de gravar é muito bacana também, que é aquilo, né? Quanto mais conteúdo, mais inovação e mais a probabilidade de alcançar aí todo o público. E, desculpa, isso que você falou de impressionar logo ali no começo, né? Estudos comprovam. Você tem 5 segundos ali pra prender a pessoa. Se nos 5 muito segundos... rápido, né? Atenção, né? Se nos 5 segundos iniciais já começa o vídeo. Oi, eu sou a doutora Fran. Sem encantamento. Vim te falar da prótese e protocolo. Não vai rolar. Já começa, oi, eu sou a doutora Fran. Você que perdeu 1 ou mais dentes. Você que quer ter o sorriso das estrelas. Tem que mostrar entusiasmo. E isso é importante até, Fran, numa questão assim, a clínica pode ter uma estrutura impecável, 30 anos de mercado, 50 anos de mercado, mas o lead ele não sabe isso, né? O lead ele não tem esse conhecimento. Muitas vezes o lead ele nunca nem ouviu falar da clínica. Quando é uma cidade pequena e tudo mais, ok, já é mais compreensível, mas se tratando de clientes que estão em São Paulo, em capitais, grandes cidades realmente,
ele não conhece a clínica. Então, assim, ele precisa ser conquistado naquele primeiro momento para daí sim a gente conseguir trabalhar essa questão da imagem, da história e positividade toda da clínica ali como um todo, né? E vocês tocaram num assunto interessante aí nessa pauta, hein? Qualidade do lead. O que significa? Dá até arrepio, Chega a arrepia. né? Uma mão aqui, ó. O que significa para vocês quando o cliente fala que o lead dele está desqualificado? O que eles estão entendendo como lead desqualificado? E o que vocês, como especialistas, enxergam que é de fato um lead desqualificado? Quem quer falar? Pergunta polêmica. Polêmica. Todo mundo tira. Polêmica. Não, mas vamos lá. Ó. Primeiro, o que eu vejo muito ser relatado como lead desqualificado, né? Aquele lead que aparentemente, deixando clara essa palavra, aparentemente, não tem condição financeira. Mas, né, o que eu considero como lead desqualificado é aquele lead que realmente você está em São Paulo e o lead é de outro estado. Aí tudo bem falar que é desqualificado porque você não vai trabalhar essa pessoa. Tá? A questão do aparentemente não ter condição financeira, eu já não considero como uma desqualificação. Até porque a gente sabe que as pessoas têm família, eu tenho até exemplos na minha própria família de, enfim, familiares que não são ricos e fecharam um tratamento de 30, 40 mil reais. Então, assim, família ajuda, dá um jeitinho. O povo brasileiro sim, se vira nos 30. Quando exato. a pessoa quer, ela se vira. Ela vende um carro. Porque, assim, a clínica precisa entender que é o sonho daquela pessoa. Sim. Assim, a gente tá lidando com um sonho. Eu coloco o sonho em primeiro lugar, assim, de tudo. Gerou trauma, gerou frustrações, dores, angústias. Então, a pessoa, ela tá querendo realizar o sonho dela. E quando a gente tá falando de sonho, por isso que eu falo sempre pro cliente, o lead, ele é um ser humano. Por isso que eu sempre friso muito isso. Porque a gente sabe qual é o meu sonho, qual é o seu sonho, o sonho de cada um e o que a gente é capaz de fazer para realizar esse sonho. Então, é isso que o cliente precisa entender. A partir do momento que a pessoa ela tem um sonho e ela quer realizar ele, ela não vai medir esforços para realizar ele. Pode ser que aquele lead não venha fechar, é por isso que a gente tem funil de vendas e tudo mais, porque daí são outros fatores realmente, mas assim, pode ser uma questão de encantamento com a clínica que não casou ali, tá tudo certo, porque também tem público para todo mundo, né? Por isso que existem outros dentistas aí no mercado, porque tem público para todo mundo, tem campo para todo mundo. Mas eu acho que é isso que o cliente precisa entender. A partir do momento que o lead ele entrou em contato com a CRC, como que essa CRC já consegue desqualificar aquele lead? Ele pode falar um português errado, mas isso impede ele de não ter a condição financeira de realizar aquele procedimento? Isso não vai impedir, né? Eu posso falar, por exemplo, pela minha avó, que já não tá mais aqui hoje, mas assim, minha avó não sabia, o que ela sabia escrever era o próprio nome, a assinatura dela, mas a partir do momento que ela tinha um sonho de, por exemplo, retornar para o Nordeste, né? Eu tô falando completamente outra coisa, mas pra gente lidar com sonhos, de retornar para o Nordeste para voltar para a cidade dela, ela não mediu esforços para realizar isso. Então, assim, uma pessoa que não tem uma instrução, que estudou até a terceira série e tudo mais, mas ela foi atrás para realizar o sonho dela. Então, a partir do momento que a gente tá lidando com seres humanos, a gente precisa ter esse entendimento, né? E tem um ponto também nisso, que é o cliente qualificar o lead sem entender todas as vertentes. Porque o que eu mais vejo, porque o Black, ele força as clínicas a usarem o WebCRC. E aí uma coisa tá linkada com a outra, porque na agência a gente escutava muito, às vezes os clientes falando, o lead é desqualificado, e lá atrás, em 2021, quando eu entrei, a gente não tinha como qualificar 100% o lead. E hoje com o WebCRC, né, com o IconBot, que a gente vai lá olhar a conversa, muitas vezes a gente vê que não é uma desqualificação do lead, mas sim a tratativa daquele lead. Então, não é que o lead não tem condição financeira, não é que o lead às vezes não sabe escrever, às vezes simplesmente a CRC não quer ou não consegue fazer aquela entrega efetiva de encantamento, e aí ela acorda um dia e ela fala, todo lead é do SUS, todo lead é desqualificado. E aí, quando mais a gente começa a mexer e a fundo, a gente vê que não, que realmente é um problema na tratativa, né? Se não tiver uma tratativa correta, você vai classificar todo mundo igual, colocar todo mundo no mesmo bloquinho ali, sendo que não é. Cada lead é uma pessoa, é um indivíduo único,
que precisa ser trabalhado como tal. Exato. E até mesmo na hora da avaliação, como que foi realmente avaliado, né, o caso daquele lead em específico, daquele paciente já ali em específico, e como foi ali administrado realmente o resultado final financeiro, né? Me fugiu ali um pouquinho a palavra, mas assim, como que foi de fato ali mostrado para ele as condições de pagamento para ele realizar aquele procedimento. Se ele não consegue realmente dar uma entrada de, sei lá, 5 mil, poxa, mas vamos tentar administrar de alguma outra forma, enfim. Então, não é porque ele não consegue naquele momento disponibilizar 5 mil de entrada, um exemplo, tá? Bem simplório, enfim. Que significa que aquele lead é um lead desqualificado. Não, significa que a gente consegue trabalhar ele de alguma outra forma, quanto que ele consegue dar de entrada. Enfim, aí administrar ali aquela divisão ali de pagamento de alguma outra forma, mas não descaracterizar já ele como a qualificação, enfim. E na maioria das vezes só não é o momento da pessoa fechar naquela hora, né? Até porque a gente sabe que a minoria fecha de imediato. E se sua clínica, a pessoa não fechou de imediato e a partir desse momento você largou essa pessoa, você está deixando o dinheiro na mesa aí, está deixando de ganhar, né? Então, se você não tem um processo de acompanhamento, de follow-up, de continuar conversando, se relacionando com aquela pessoa, porque ela não quis fechar naquele momento, seja lá qual foi a objeção naquela hora, você está perdendo dinheiro. Sim. Então tem que ter acompanhamento, mesmo que ela fale que na hora não tem condição, é normal, porque ninguém tem dinheiro. Se for perguntar, ninguém tem dinheiro na hora ali, né? Pra nada. Nem eu, nem vocês. Então, depende do que a gente está querendo, né, comprar ali, mas eu acho que é isso. E o dentista, no caso, ele acha que, assim, vai ser caro para o paciente. Aí lascou, né? Exato, porque se o negócio que ele está vendendo, ele acha que está muito caro para o cliente dele, aí ele não vai conseguir vender mesmo. Ele vai ter um bloqueio ali mental para conseguir entregar toda a energia dele ali na venda, porque a avaliação é uma venda. Sim. É uma venda. Tá? Dentista, a gente tem toda a questão da saúde ali, de entregar saúde para todos, etc, etc. Mas aqui a operação toda a metodologia inteira que a gente toca aqui é faturamento, né? Aumentar o faturamento ali do cliente, ou seja, é uma relação de venda, é uma relação empresa e cliente. Então, primeiro, se ele achar que o produto dele está caro, é um problema muito grande. Não vai conseguir transparecer ali todos os valores ali de forma clara ali para o cliente. Confiante, né? De forma confiante, exato. E o segundo ponto, pré-conceito. Exato. Né? Pré-conceito, né? Ou seja, o dentista, ele tem de noções, o quê? Pré-concebidas do cliente dele. Então, por exemplo, se ele pega, às vezes, o cliente, ele coloca assim uma imagem que o lead qualificado, ele é o quê? Ele é o lead que chega e dá bom dia, pergunta se está tudo bem, fala que vai fechar à vista com uma entrada muito boa, que mora no bairro muito bom, ideal. Que vem com carro X, Y, Z, né? Que tem a profissão, é empresário, ganha 10 mil por mês. Então, assim, eles colocam ali uma imagem do que é um lead qualificado. E aí o que acontece? Está na cabeça de quem? Do dono da clínica, que é o dentista. Ele repassa isso para quem? Para a equipe. Porque a equipe é reflexo do dono. Então, automaticamente, essa RC tem a mesma imagem ali dentro da cabeça dela. Exato. Aí chega uma pessoa que ela não ganha o que o dentista acha que ganha um lead qualificado. Não mora no bairro que ele acha que mora o lead qualificado. Profissão, carro e etc., lascou. Porque aí a pessoa ela coloca o quê? O preconceito. Sim. Ela acha que quem fecha um protocolo é só a pessoa que ganha bem. Sendo que o público-alvo da protocolo é o quê? É C, D e E. Exato. É um público menos qualificado. Eu lembro que uma vez o Fábio comentou, eu não lembro detalhadamente a história, mas assim, uma pessoa ali na recepção que, se a clínica tivesse essa cultura do pré-conceito ali, que eu não estou colocando a palavra preconceito no sentido tão negativo dela aqui, tá? Sim, porque todos nós, infelizmente, temos preconceitos com várias coisas, com tudo. Um restaurante, uma viagem que você vai fazer, alguém que você conhece, a gente tem ali uma noção antes de fato conhecer aquilo e depois a gente muda a nossa concepção. Então, assim, se a cultura da clínica ali tivesse uma cultura de julgar ali que essa pessoa ela tá de chinelo, ela tá assim, assada, tá com uma roupa rasgada, tá com uma aparência meio estranha,
opa, não vai fechar, Uhum. já era, meu. Exatamente. Toda a cultura de atendimento ali em torno da entrega ali vai ser influenciada. E ele falou que chegou uma senhorinha ali que, tipo, fisicamente falando, não tinha condições de fechar nenhum real. E ela fechou um tratamento à vista de 30 mil reais. Olha Ó, só, vendo? acaba invertendo um pouquinho ali as coisas, né? Não é a clínica que tem que ter uma impressão do lead, é o lead que tem que ter uma Exato. boa impressão da clínica. Tem que ser muito boa, né? Muito boa, Tem que ser exato. muito boa. E isso às vezes acontece no próprio agendamento. O lead entrou em contato ali, elas olham as fotos, às vezes, das equipes, as meninas ali olham a foto. Esse tem cara do quê? Uhum. Ah, eu já vi várias vezes. Ah, Fran, mas olha a foto dessa pessoa. Eu falei, tá bom, é uma pessoa. Você chamou? Ah, não, pela foto já dá pra ver que não tem um perfil da nossa clínica. Uhum. Mas, cara, quem é a pessoa que tá ali do outro lado? Uhum. Às vezes, nas fotos, as pessoas... Quem me vê de social, na Icon, falando de dress code, em Uhum. casa, às vezes brincando com meus afiliados, vai estar lá, Fran de chinelo. Então, não deve existir isso. Ali, olhando a foto do perfil do WhatsApp da pessoa, você não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado, se ela tem condição financeira ou não. Vou dar um caso também que às vezes acontece. Ah, é pedreiro. Uhum. Gente, tem muito pedreiro ganhando mais Cara, dinheiro do que uhum. dentista. Exatamente. Tem muito pedreiro Tem ganhando. mesmo. Vai orçar aí com pedreiro. Vai pra fazer você ver. uma obra para ver quanto que tá. Então, tem que mudar essa chavinha, Sim. porque não é a profissão da pessoa, não é a foto do WhatsApp da pessoa que vai definir se ela vai fechar ou não. Eu não sei se vocês percebem, mas os clientes que mais têm resultado aqui na Icon, elas já falaram, né? Aqui eu sou classe popular total. Não Exatamente. sei se Sim. vocês já ouviram isso daí. Não, Aqui eu exatamente. atendo, sei lá, as profissões de classe C, D e E mesmo. Né? Até mesmo de Google, falando um pouquinho de Google Ads, teve uma cliente nossa que ainda tá aqui com a gente, que eu lembro que ela estava bem satisfeita com essa questão SUS, convênio e etc, lead desqualificado, procurou o Fábio. Querendo limitar tudo, restringir os sites parceiros para retirar tudo isso e tudo mais. O Fábio falou, olha, a gente vai fazer, mas isso vai impactar diretamente no volume de lead que você vai receber, no seu resultado final. Então, assim, não é um conselho que o próprio Fábio Avelar não dá para os Uhum. nossos clientes. Então, por que Uhum. o cliente ele tem essa persistência dessa percepção de que quanto mais ele Sim. restringir, melhor vai ser para a clínica dele? Exatamente. Não é, porque se ele está querendo trabalhar, isso claro, né? Se a gente está falando de protocolo implante, se ele quer um procedimento que vai mais condizente com uma classe A, como uma harmonização, enfim, aí a gente já entra num outro campo, mas lidando ali com o protocolo e com o implante não tem como. Uhum. A gente precisa ir de acordo com o público-alvo. Se Sim. o público-alvo é voltado para uma classe C, D e E, por que a gente vai querer atingir uma classe A e B? Uhum. Aí é o que eu falo pro cliente quando eu converso. Perfeito, a gente vai, né, trabalhar com esses bairros mais nobres e tudo mais, mas dentro desses bairros, muitas vezes a gente vai atingir o porteiro que trabalha nesse bairro, porque diariamente ele tá lá, de segunda a segunda quase. A gente vai atingir a doméstica que trabalha ali na casa e etc, porque ela tá lá todos os dias e etc. Então, assim, é isso. Quem necessita a gente precisa entender quem necessita do procedimento. Exato. E ir de Exato. acordo com quem de fato necessita desse procedimento. Exato. E não é julgar realmente porque a pessoa tem XY profissão, porque isso não diz absolutamente nada. E assim, a gente tem um ponto ali da classe AB e a classe CDE, Uhum. né? Que é assim, 80%, 90% aí da população brasileira. A gente recebe, às vezes, clientes aqui que eles falam que é AB e querem patrocinar protocolo, implante, né? Primeiro, geralmente, quando o cliente, né, nosso, o dentista, ele fala que ele é AB, no fundo ele não é. Vamos lá, como eu falei aqui, mais de 90% da população brasileira é classe CDE, ou seja, a classe AB é isso daqui. O AB de São Paulo, por exemplo, ele é diferente de um AB do Nordeste, do Norte, né? Daqui do estado de São Paulo mesmo. Um AB da capital é diferente de um AB de uma cidade de 400 quilômetros aqui da capital. Muda, né, esse cenário. Então esse é o primeiro ponto. Quando o cliente fala assim, eu sou AB, tá, o que você entende como AB? Porque AB é o cara que ele ganha 200 mil, ou é o dono do açougue que ele coloca 20 mil no bolso? O que é o AB para você? E que você considera como empresário. Exato. Mas, Ou é um profissional liberal, uma pessoa que ganha bem? O que é um AB de fato? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente faz algumas perguntas, né? Tipo, o cara fala que é AB, ticket médio, R$1.000. Opa, não é AB. não é? Ticket Mas- médio,
de uma clínica que de fato atende AB, é um ticket muito maior. Então, assim, aí é aquilo, né? AB e quer patrocinar implante. Não. Lembra que a gente falou lá no começo do tráfego orgânico e do tráfego pago. Quando a gente faz o tráfego pago, ele é o quê? Ele é um panfleto. Pensa que você está panfletando na rua, né? Tá passando um monte de gente na rua e você tá lá entregando para todo mundo. Você não tá olhando no rosto, você tá lá com o papelzinho lá entregando lá o folheto, e no final você vai ter lá pessoas que vão estar vendo aquilo, vai estar se interessando, pessoas que não vão estar se interessando por aquilo. Quando a gente coloca então o tráfego pago, a tendência de gerar um lead que ele está fora do padrão da clínica, ele é muito alto. Por quê? Porque você está panfletando, você está entregando para todo mundo que está ali tendo a possibilidade de ver aquele anúncio. Você vai patrocinar implante, sendo que o seu público-alvo é AB, se for AB de fato, é muito difícil. Por quê? Porque o público do implante, ele é uma pessoa que ela recebe um salário menor, ela é uma pessoa da classe D, da classe E. Então, assim, essa campanha ela vai chamar mais a atenção desse público, porque são as pessoas que não tiveram ali uma educação bucal, tiveram vários problemas ali de saúde, enfim, durante a infância, arrancaram os dentes, enfim. Então, geralmente são essas pessoas hoje que elas usam aí uma dentadura ou nem usam nada e querem, de fato, um implante, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, você é público AB e você quer patrocinar implante, você não vai trazer o cara AB. Talvez num tráfego orgânico, que é aquele negócio muito mais a longo prazo, você talvez até traga. No pago aqui, você vai acabar generalizando. Vocês concordam? Por isso que é importante, eu concordo muito, e por isso que é importante alinhamento de expectativa, André. Na época, enfim, que eu fazia atendimento realmente ao cliente aqui na Icon, já peguei alguns casos de clientes que, de fato, trabalhavam ali e a clínica era condizente com um perfil, vamos dizer, mais B, né? Porque A é bem mais complicado. Falando Brasil, né, gente? Brasil. A gente não tá num país de primeiro mundo. Acho que já começa por esse lado. Temos multimilionários aqui no Brasil. A gente sabe que a gente tem, de fato, mas a gente precisa também trabalhar com a realidade. Por isso que é importante o alinhamento da expectativa e trazer a possibilidade também do cliente. Perfeito, você quer trabalhar com implante porque muitas vezes a clínica gosta, o dentista gosta, ele quer. Alinhar a expectativa do perfil do lead que ele vai receber, mas atrelado a isso, trabalhar com outros procedimentos que sejam condizentes com esse público. Como eu mencionei aqui anteriormente. Então, ele entender ali qual é, de fato, o procedimento que vai ser condizente com o lead que ele quer trabalhar. Porque o cliente, ele tem essa percepção. Ele acha, não no geral, né? Não quero generalizar, mas muitas vezes ele acha que é só filtrar, segmentar ou trabalhar vídeo, porque você está me dizendo que vídeo é o que gera lead mais qualificado, que eu vou receber lead A e B. Não. Muito está atrelado ao procedimento, porque o procedimento ele já tem um público-alvo antes. E isso não é com a Icon, isso é o público-alvo originário do procedimento. Quem necessita de protocolo, implante, é diferente de quem busca um Invisalign, de quem busca lente, de quem busca uma harmonização. São necessidades diferentes e, consequentemente, um público-alvo diferente. Então, é esse alinhamento de expectativa desde o início ali da jornada do cliente com a gente que o cliente precisa ter. E tem outro ponto também, porque aí alguns clientes vêm e falam assim, mas eu sou AB, eu atendo paciente de protocolo AB aqui na minha região, porque tem alguns clientes que teimam com a gente em relação a isso. Por quê? Porque ele eleva a precificação da clínica dele e, às vezes, um implante unitário é o preço de um protocolo. Então, ele acha que ele vai conseguir uma grande amostragem de pessoas ali interessadas com aquela precificação mais alta. E aí, quando aquele lead não fecha, ele volta pra gente e fala assim, você até me entrega lead, mas é muito difícil de fechar na avaliação, porque ele não tem dinheiro. Mas, às vezes, a precificação dele foge um pouco também da realidade daquele lead. Então, são várias vertentes ali que vai qualificar ou não aquele lead e que vai definir ou não a classe A, B, C ou D da clínica, né? Não adianta querer você precificar a clínica como classe A, B, para você tentar trazer esse lead de protocolo com um preço que não cabe no bolso dele. Então tem que ter um cuidado também ali final. E vamos ser sinceros, gente, a gente falou lá no começo do comportamento do lead, né? O público AB é chato. O público AB, ele é outro nível. Ele é um padrão, assim, ele é uma pessoa extremamente exigente. Exatamente. Ele vai ver, para converter um anúncio
para a classe AB é muito mais aprimorado, né? Difícil Você tocou mesmo. num ponto aí importante, que é a clínica que quer AB com custo por lead a R$10. É. Exato. Exato, Não. Você Gente, quer AB? Você quer o cara que paga no cash? lá, impossível. Claro, né? Porque é isso que você falou. Às vezes o cliente ele quer o público AB, Exato. mas ele tá aqui no nosso ouvido falando, mas meu custo por lead tá alto. Você precisa entender, você quer AB, então você tá disposto a pagar o custo desse Exato. público que é mais exigente, que não vai converter igual Não, você e o falou de cliente ele primeira. quer tudo de imediato, muitas vezes, É. né? Ele quer o volume, ele quer a qualificação, ele quer o lead reduzido. E é o que eu falo, a gente precisa trabalhar passo por passo. Não tem como organizar tudo de uma vez só, porque não tem uma receita pronta ali que pronto, vai trazer isso para você. Eu até lembrei você usou a palavra teste, Uhum. e o tráfego pago, ele nada mais é que um grande teste de tudo que a gente vai aplicar ali. Uhum. Né? Um vídeo que performou bem em São Paulo capital, a gente não sabe se ele vai performar bem numa cidadezinha lá no interior da Bahia, Sim. porque é outro perfil de lead, é outra necessidade. Enfim, são Outra conteúdos... cultura, né? O Exato. Brasil é um país super Outro grande, comportamento. Né? Uhum. E a questão também da segmentação. Muitas vezes o cliente, vamos ajustar a segmentação tá toda ajustada, tá tudo bonito, agora tá funcionando. Dali 2 semanas, o que vocês mudaram na minha campanha? Que o lead já tá assim, assado. Não, gente, o perfil do lead, ele muda também, porque é o que eu falo, o lead é um ser humano. As pessoas nascem, morrem, hoje ela tá trabalhando, amanhã ela pode estar desempregada. Então, assim, o perfil do consumidor, ele muda também, e isso impacta diretamente em absolutamente tudo. Show. Vamos mudar um pouco o tema aqui. Bora. Fran, Bora. vamos falar de app CRC. Assunto importante. Assunto importante. Você comentou rapidinho aí. Às vezes a gente fala app, às vezes a gente fala app. É mais comum app CRC, né? Você que está à frente do Black aí, né? A gente coloca o app CRC aqui, que é nosso software. Você vai explicar um pouco mais sobre ele aí. Mas a gente coloca ele aí para todos os nossos clientes. Mas no Black é uma condição, posso falar obrigatória? Obrigatória. Obrigatória do cliente Black ter, né? Até para, em contrapartida, a gente conseguir, como Black, desenvolver ali tudo que está dentro desse produto. O que é o app CRC? Como que ele ajuda aí a gente a enxergar ali a clínica, o dentista no dia a dia? O que você tem de case aí também para trazer? Eu acredito, e cada vez mais eu consigo enxergar isso olhando para os clientes, que o app CRC é o norte da clínica. Porque muitas vezes o dentista, o nosso cliente, você cliente aí, você tem a noção, né, da clínica como um todo. E aí fica olhando números muito dos sistemas, às vezes o Clinicorp, controle odonto, para ver faturamento. Mas e as meninas? O que elas estão fazendo? O que elas estão passando para vocês aí no dia a dia da clínica é a realidade? Então, com a app CRC, com a app CRC, a gente consegue enxergar tudo isso. Porque ali a gente consegue ver o funil todo da clínica, consegue enxergar toda a trajetória do lead, mas é o que você falou, dentro do Black é obrigatório usar. Porque não tem como fazer um gerenciamento da equipe sem esse acompanhamento, sem o preenchimento. Porque senão a gente fica vendido para a palavra das meninas, né? Então, o app CRC veio para excluir, para colocar fogo em todas aquelas planilhas, papel, documento, caderninho. Ele veio para realmente conseguir alavancar os resultados da clínica, mostrando dados que não tinham antes. Então, muitos clientes que estavam no Sucesso Odonto do ano passado vão lembrar essa frase do Fábio, que dados são o petróleo do momento. Então, se você não tem dados, você não consegue fazer a sua clínica alavancar, gerar resultados, trazer faturamento. E ficava perdido ali em planilhas e caderninhos, em fichas que nunca foram passadas, digitalizadas, e no app CRC a gente tem tudo, né? Então, hoje, a base do acompanhamento do Black, para o Black ser um serviço de assessoria, ele só é possível acontecer dado ao app CRC, né? Ao preenchimento. Então, dentro do Black, a gente ensina as meninas, acompanha, mostra onde não está preenchendo, olha o comercial, porque também não é só o agendamento. O app CRC, ele pega a entrada do lead, o meio do caminho e o fim do lead. Então, com o comercial, a gente consegue ver se fez próximo contato, porque hoje o comercial acho que é o setor mais difícil de acompanhar. Porque agendamento, as meninas já estão mais educadas ali no sentido do app CRC, de como preencher. Elas já têm uma mentalidade que ali vai ser o norte delas, que ali vai mostrar quem preciso chamar,
quem eu não preciso. Mas o comercial ainda observo que tem uma certa resistência. Mas você enxerga, assim, que quando a equipe não preenche, isso tem alguma relação com o gestor da clínica? Sim, porque eu falei, acho que umas 2 semanas atrás com um cliente que estar no Black não é delargar a clínica. Uhum. Ao contrário, é delegar. Nós vamos fazer uma parte do acompanhamento, mas eles precisam ter uma outra mentalidade que precisa preencher o WebCRC. Precisa. Não é uma coisa que eu estou falando. Ali mostra que se o dono da clínica, né? Você, cliente, que está aí do outro lado, que se você não incentiva o seu time a usar, eles não vão usar. Eles vão falar assim, mas é só o pessoal da Icon falando. É só a Fran que tá falando do outro lado porque ela quer rastrear o meu trabalho, ela quer apontar erros. E a empresa é o quê? Reflexo do dono. Exato. E o intuito não é apontar dedo, é erros, apontar o dedo porque que tá errado. É mostrar o caminho das pedras, é mostrar o caminho do sucesso. Então, o WebCRC, ele veio para isso, o AppCRC veio para mostrar o caminho do sucesso para as meninas, para os gestores, para os donos da clínica. Então, eles precisam entender, eles não precisam saber mexer. Eu não cobro do cliente saber mexer, mas ele precisa saber incentivar o time a usar e realmente colocar isso como uma regra na clínica. A partir de hoje a gente está no Black para até jogar assim para as meninas. Estou pagando ali o Black, tem uma pessoa ali específica para ficar olhando para a clínica e vocês precisam seguir as orientações deles e olhar e mexer e preencher o AppCRC, porque senão de nada vai adiantar. Show. Até para os nossos ouvintes aí saberem, né? O Black, ele é o nosso produto aqui de assessoria de marketing de acompanhamento aí das clínicas. Então, a gente tem produtos que são, digamos que adquiridos isoladamente. Então, o cliente ele pode fazer um tráfego para o Google, ele pode contratar um tráfego para o Facebook, ele pode contratar separadamente os produtos, mas no Black ele tem todos os produtos da Icon. Então, como se fosse um combo, né? Ele entrando no Black, ele tem automaticamente tudo que a Icon tem no momento e o que vai lançar aí no futuro, né? Fora a assessoria. Então, assim, digamos que a gente pega na mão de maneira um pouco mais forte. Hoje o Black ele é vendido exclusivamente para os clientes da Infinity, porque a gente precisa de um cliente já um pouco mais maduro, né? Um pouco mais estruturado para entrar. Mas, por exemplo, a Marília e o Vitor, eles estão mais ali à frente do Facebook e do Google ali, né? Tem cliente ali que usa o AppCRC também, só que a gente deixa um pouco mais autônomo, né? Mais na mão ali do cliente. Mas tem clientes que, por si só, usam da maneira correta e imaginam que tem resultado muito bom também, né? Exato. E assim, quando eu enfrento ali com uma situação de alguma queixa de algum cliente, que eu entro em contato para entender a dor dele, sanar aquela dúvida e etc. O cliente que não preenche o AppCRC é um cliente que eu até falo para o cliente, eu me sinto no escuro com o cenário da sua clínica. A gente fica porque cego, a gente trabalha no achismo. E não tem como a gente trabalhar no achismo. A gente precisa trabalhar com dados. Eu falo, aqui na Icon a gente trabalha em cima de dados, análise, dados verídicos. Então, a partir do momento que o cliente me passa o cenário da clínica dele, eu não consigo realmente entender se de fato é aquilo. Porque muitas vezes o que o cliente acha que nem sempre é. Por isso que é o achismo. Exatamente. Às vezes ele acha que aquele lead não entrou através do tráfego pago, porque na mensagem que está vinculada ali no WhatsApp, o próprio lead apagou a mensagem, a CRC não contabilizou ali como um lead. Então, assim, a gente já trabalha com achismos em cima disso, que vai impactar em todo o cenário do funil. E outra, a gente coloca o funil, aí coloca lá, né? 40% de agendamento. Sim. Aí coloca lá, tá, mas o agendamento entrou quando, né? Entrou agora, é o que entrou mês passado e agendou agora. Exatamente. É em cima do que isso, né? E o AppCRC, ele muito mais essa fiel. informação. Né? E é o que eu falo também para o cliente. Quando eu entro naquele dashboard do AppCRC e eu vejo que tem o ticket médio, que tem a oportunidade de venda, gente, me dá uma satisfação, porque eu falo para o cliente, a gente consegue analisar o seu cenário de uma forma muito mais profunda. Então, assim, eu consigo te auxiliar até em relação ao seu ticket médio, se está favorável para sua clínica ou não, condizente com o que você almeja e tudo mais. Então, independente do cliente ser Black ou ter a contratação dos serviços à parte ali com a gente, a partir do momento que ele faz
o uso do AppCRC, nossa, o cenário para a clínica dele já é outro que com a gente. O que eu vejo... Até mesmo o suporte que a gente consegue dar para a clínica, Sim. né? E, assim, até digo que as clínicas com maior faturamento da agência utilizam o AppCRC. Sim. E o AppCRC, como a Fran já estava falando, lá no Black é obrigatório, né? Na Econ Marketing não é, mas deveria ser. Pelo menos dentro da sua clínica. Até porque está incluso no... Tá incluso, ele já tem esse Exato, gente, não tem benefício de custo. graça. Acho que é esse o problema, tem que começar a cobrar para dar valor. É. Mas, assim, o AppCRC tem que ser um processo padrão dentro da clínica. Uhum. Tem que ser um processo padrão. Ah, mas a CRC, a equipe reclamou de preencher. Processos. É processo. Processo. Processo é processo. As pessoas vão reclamar do processo, é normal, a gente sabe disso, mas é um processo que tem que Uma ser empresa é feita de pessoas e processos. Pessoas e processos, exatamente. E tem que ser feito, e assim, falando porque a gente analisa isso bastante, né, Má? Exato. Quando o cliente preenche, quando a clínica preenche, nossa, traz uma facilidade tão grande de entender onde está o problema, Uhum. que se vocês soubessem, Acelera, né? vocês iam estar abrindo a PPCRC agora e já começando a preencher. Mas Acelera muito. tem um ponto também, Vitor, que o cliente, que ele não incentiva as meninas, a equipe, a usar o PPCRC, a usar o PPCRC, é porque ele nunca quis entender ou entendeu a fundo. Porque quando o cliente, ele entende, ele se apaixona. Se apaixona. Ele se apaixona, porque ele começa a enxergar dados que ele nunca viu antes. Então, o cliente que entende o AppCRC, ele se apaixona, não tem como. Exato. Fora que tá atrelado à gestão de tempo também, né, gente? A Nossa. partir do momento... quem tava no Agiliza muito Sucesso mais. Odonto Presencial ano passado, você cliente que tava no Sucesso Odonto Presencial ano passado, eu lembro muito bem a palestra do Fábio falando sobre o AppCRC, que ele mostrou ali um comparativo entre uma CRC, uma colaboradora ali que utiliza o AppCRC e uma outra que não utiliza. Uhum. O quanto essa que utiliza o AppCRC, o dia a dia dela é mais proativo e ela tem tempo para se dedicar com dedicação para cada lead que entra, e aquela outra colaboradora que não utiliza, o quanto ela se desgasta para ir atrás daquele lead, para lançar ele em planilha, para fazer isso e aquilo. Então, é proatividade para sua funcionária, para sua colaboradora também, né? Muito Isso impacta mais financeiramente para você. O que, assim, a gente não tá gravando esse podcast com a intenção de vender nada, né? A gente tá aqui Exato. realmente com a intenção de trazer um conteúdo aí daquilo que a gente tem de expertise aqui para vocês. Então, assim, na suma, porque aqui vai ter cliente com e vai ter quem não é cliente com. Então, na suma dados. Uma empresa, uma tomada de decisão, um empresário, você dentista, dono de clínica, você é um empresário. Para tomar as decisões, para gerir o seu negócio, você precisa ter dados, ter números, né? Aqui na Econ são 100 funcionários, são 40 milhões anuais investidos em tráfego. Então, assim, é tudo em cima de dado. A gente não, são 1.600 clientes. Então, dá para tomar uma decisão. Fulano tá assim, fulano tá Com base assado. no achismo. No achismo, como a gente mesmo exemplificou aqui, né? Tem que ter dado. Então, assim, ficar com um caderninho, dá para começar no caderno? Dá. Né? Tudo se começa de uma maneira muito informal. Sim. Mas, assim, você só vai chegar no ponto B com o seu negócio se você deixar isso mais profissional. Exato. Né? E o AppCRC é isso, né? A gente busca muito entregar o quê? Solução para a clínica. É algo que está pronto, que foi testado, que conecta os leads das campanhas com os principais softwares da clínica. Então, assim, tá pronto aí para o cliente usar. Só que é aquilo, se ele colocar, tudo é mindset, né? Se ele coloca na cabeça dele, não, é mais um negócio para preencher, mais um negócio para acompanhar. Exatamente. Realmente... Aí não vai pra Não frente. vai Não pra frente, né? E Não tem vai. um outro ponto também, que no Black, a gente estava falando muito de otimização, né? O último tema foi muito a parte de campanha, a parte de tráfego. A gente usa muito o AppCRC para fazer as otimizações de campanha. Porque às vezes as CRCs falam assim, só tá entregando o lead do SUS. Aí a gente muda a origem lá. Vamos filtrar, né, para ver se é isso mesmo. Exato, a gente coloca lá, cria uma origem Google SUS, coloca lá uma origem mora longe e pede para as meninas ir preenchendo. E aí a gente vai acompanhando se é um número significativo ou não. E dentro desses leads que elas qualificaram com essa origem, nós também olhamos ali a conversa com esses leads através do Econbot para ver se o preenchimento foi certo, para aí sim tomar uma decisão de otimizar a campanha, de mexer a campanha, para não atrapalhar toda a expertise que estava rodando antes. Porque foi o que você falou, às vezes em uma semana o cliente fala assim, nossa, tá tudo lindo, só lead qualificado. Dá uma semana depois,
nenhum lead é bom, só lead desqualificado. E às vezes não é questão na campanha, é a percepção da CRC, é a forma que ela tá trabalhando ali na semana. Se ela tá numa semana mais feliz, todo mundo é qualificado. Se ela tá numa semana mais triste, às vezes, ela qualifica todo mundo como ruim. E, através do app CRC, né, do app CRC, nós conseguimos metrificar isso, se realmente tem que mexer na campanha ou se é a parte do encantamento, da tratativa do lead. Show. Bom, gente, a gente está quase caminhando para o final aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou querer a opinião de todo mundo, hein? Tá. O que vocês acham aí que hoje é o principal erro que os clientes cometem e acabam não tendo resultado com o marketing? E qual que é o principal acerto? E podem até trazer case aí, coisas do tipo. Eu vejo o principal erro como um mindset fechado, não tem um mindset aberto. Se ele tem essa mente realmente fechada e ele não está disposto a abrir, isso vai impactar diretamente todo o processo ali para ele. Não é o único erro, mas eu vejo como um muito gritante ali pra gente como um todo, pra parceria como um todo. Tá muito nos anos 80, quando ele fez a faculdade, né? Exato. Ou às vezes até muito atrelado. Às vezes ele já até fez tráfego, mas ele fez há 2 anos atrás, quando o cenário era outro, o lead era outro, o valor do lead era outro, e ele tá preso a isso. E ele não quer entender como funciona. E por mais que a gente explique o quanto tudo mudou, porque ele acha que, porque há 5 anos atrás, quando eu investia, era um vídeo só, esse vídeo rodava, eu investia R$50 por dia e tava tudo lindo, maravilhoso, eu conseguia ter um faturamento muito melhor do que agora. Então, a questão do mindset, para mim, impacta muito e, consequentemente, para os clientes. E o acerto? É o mindset aberto? É o mindset aberto. Mas pior que pensando aqui, realmente era o que eu ia falar. falar. Quando ele tá aberto, de fato, eu tô aqui para ouvir o especialista em tráfego. É isso, assim, não é partindo para a ignorância, não é absolutamente nada disso, porque o cliente, ele precisa entender que somos um time. Ele tendo sucesso, a gente tem sucesso, a gente tendo sucesso, ele tem sucesso. Então, é uma via de mão dupla. Então, a partir do momento que ele está disposto a entender quem entende realmente do tráfego pago, quem tem esse know-how, essa vivência, a gente trabalha diariamente com isso. Por mais que, eu digo que o nosso expediente é de segunda a sexta, das 9 às 18, mas a gente trabalha muito mais do que isso. Final de semana, a gente tá estudando, tá todo mundo se aprimorando. Então, assim, a gente vive isso. A gente vive tá isso. imergido, né? Às vezes, é até inconsciente. A gente tá no TikTok, a gente se depara com um vídeo que dá gatilho para um conteúdo que a gente vai sugerir para algum outro cliente nosso que a gente sabe que é condizente ali para ele. Então, assim, se o cliente ele não tem esse mindset de fato aberto e entender realmente, confiar na gente, a confiança é a base de tudo. Sim. Então, ele precisa confiar na gente, no que a gente tem ali para passar para ele. Então, ele tendo realmente essa mente muito aberta é o ponto mais positivo ali para ele. Show. Exato. Complementando um pouquinho isso, Má, eu acredito que também seja o acompanhamento da clínica. Porque muitas vezes o cliente ele chega para a Icon e ele acha que ele não vai precisar fazer mais nada. Não preciso gravar vídeo, eu não preciso acompanhar minhas SRCs, eu não preciso fazer mais nada. E ao contrário, foi o que você falou, é uma via de mão dupla. E ele precisa estar dentro do carro com a gente, né? Para seguir o caminho. Então, seguir as orientações, se precisa gravar vídeo. A gente não tá pedindo vídeo porque a gente quer ver seu rostinho bonito, apesar de sim, mas é porque as campanhas precisam de conteúdos. Nós não estamos pedindo para vocês participarem da reunião só para travar a agenda de vocês e falarem e ficarmos de bate-papo. Não, estamos pedindo para você participar da reunião para mostrarmos ali o que está acontecendo na clínica, para vocês estarem cientes e cobrarem o time junto com a gente. Então, é muito isso, o acompanhamento também, entender que somos uma equipe, que apesar de não estarmos aí na clínica com você, aqui do outro lado tem uma galera trabalhando para sua clínica ter resultado. Sim, exato. Eu vou trazer aqui o ponto de erro, que eu acredito que a gente até citou isso lá no comecinho, acreditar que o marketing é mágico. É um erro que, assim, não é porque eles querem errar, não até acaba sendo meio que sem querer, eu acredito nisso, mas eles acham que vai colocar o dinheirinho, é a impressora de dinheiro, né? Coloca o dinheirinho aqui, ele multiplica aqui. Então, achar que é muito mais fácil do que... Não que não, assim... É impossível. Não é impossível, é muito
possível, inclusive, não é à toa que a gente tem um monte de cliente tendo muito resultado, mas não é essa mágica, não é fácil assim, não é só colocar o dinheiro que o lead já vai chegar pronto, fechando, pagando tudo à vista, não é assim. Então esse eu colocaria como principal erro. E o acerto, foi falado uma palavra por você, André, que é a palavra profissionalizar. Então, quando o marketing é levado a sério, sabendo que você precisa... O marketing tem que ser um setor, né? Que vai ter ali a CRC, que tem que ser bem treinado, tem que ter esse investimento em treinamento, em desenvolvimento daquela profissional, porque, querendo ou não, tudo é venda, né? Primeiro ela está vendendo o quê? A avaliação. Então ela tem que vender essa avaliação, tudo é venda. Então, ter os processos, ter a ferramenta, a gente acaba, né, vendo que está tudo conectado ali. Sim. Ter as ferramentas, os dados, levar o marketing realmente a sério, né, de forma profissional. Sim. É o principal acerto. E ter data para fazer vídeo, toda semana eu vou gravar vídeo, ter alguém que faça os vídeos, não precisa ser uma mega produção, mas pelo menos uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio. Esse daí eu considero, esses pontos, né, só tudo isso, são os pontos que eu considero como acerto. Concordo com todos. Eu diria que assim, é um pouco do que todos vocês trouxeram aqui, mas é o cliente, ele exercer o papel dele de empresário, de fato, sabe? Cara, ele tem uma empresa, que é assim, a empresa tem os pilares ali, como eu falei, né? Processos e pessoas. Pessoas, primeiro, é a liderança. Então, assim, ele tem uma equipe lá que precisa ser liderada, né? Precisa ser contratada da forma certa, precisa ser remunerada da forma certa, bonificada. A gente nem falou desse ponto aqui, mas tem comissão e a comissão tem que ser justa, tem que ser alcançável. Como tá a experiência dos colaboradores dele. Exatamente. A cultura da empresa tem que ser muito bem trabalhada, isso, e a cultura é o quê? É o reflexo do dono. Eu ouvi uma frase uma vez que cultura é tudo que você permite de ruim acontecer dentro da empresa. Tudo que você corta ou permite é o que estabelece a cultura. Sim. Então, assim, tem muita coisa que é outro podcast para falar de pessoas, né? Sim. Mas basicamente, acho que não adianta assim, a gente proporcionar o melhor para o cliente, sendo que para os nossos próprios colaboradores. Exato. Para os nossos próprios colaboradores, não tem um micro-ondas para esquentar uma marmita, sabe? Coisas que impactam não tem realmente uma flexibilização, no rendimento não tem uma remuneração, enfim, não dá para... Tem que ter um equilíbrio aí em tudo. Então, assim, o lado empresário, ele tem esse lado pessoas, que é o mais desafiador, mas quando se faz o que tem que ser feito, a recompensa ela vem. E a gente tem um lado processos, que aí envolve desde uma relação de tarefas que tem que ser exercidas dentro da empresa dele, que a clínica é uma empresa e está ali para dar lucro. Empresas existem para dar lucro. Ponto final. Até também as relações com fornecedores e com uma agência de marketing, no caso. Então, assim, quando ele entende ali o dentista, seja um casal, seja amigos, sejam sócios, seja um unitário ali, né, um único dono ali, cara, ele é dentista, você é empresário. Você não aprendeu a ser empresário na odontologia. Mas, assim, 5 anos de odonto e tem a vida inteira da carreira aí para aprender. Não adianta ficar ouvindo e não exercer, não fazer aquilo que tem que ser feito. Então, para mim, assim, o principal erro é quando o dentista não é empresário, ele só é dentista. Então, ele chega 8 da manhã, se tranca no consultório dele, atende e vai embora e acabou. E do lado de fora do consultório tá tudo rolando lá, se ele não saber nada de como tá a própria empresa dele. E, ao mesmo tempo, o acerto é o contrário disso, quando ele faz ali o papel dele como empresário ali. E aquilo, o resultado ele vem. Isso é fato, assim, a gente vê clínica entrando aqui, lucro zero, né? Às vezes faturando ali 20, 30 mil e vai para 300, 400. Em alguns casos aí bate também 1 milhão. Então, é o que eu falo, é impossível? Não é, nada é impossível, né? Tem caminhos aí que podem ser um pouco mais desafiadores, mas desde que você esteja com o mindset correto, liderança correta, entende tudo que tem que ser feito aqui nesse processo, com certeza o resultado ele vem. Acho que é isso, gente. Gostaram? Amei. Bom, né? Muito bom. Espero que bom. vocês tenham gostado também. Exatamente. A gente fez questão de gravar esse podcast aqui. Fechamos a nossa agenda aqui nessa sexta-feira aqui à tarde para
poder passar um conteúdo para vocês aí no dia do dentista, Exato. que enfim, é o dia mais importante do Pra nosso gente. calendário, né? Exato. É o dia do nosso cliente. Então a gente quis, de fato, passar aqui lições. A gente não é melhor do que ninguém, mas aqui, como a gente falou, a gente está imerso numa realidade aqui de centenas e centenas de clínicas. Sim. Então a gente sabe aquilo que dá certo e a gente só quer o melhor aí para vocês. Exato. Então, Exato. muito obrigado, compartilha esse conteúdo aí com seus colegas e que vocês tenham muito sucesso aí com a gente. E vem pra Icon. Vem pra Icon, vem pro Black. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.